Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Luana, se você é novo por aqui, este é um canal cristão que tem o intuito de crescermos em graça e conhecimento da palavra do Senhor. E hoje nós iremos iniciar mais uma série aqui do nosso canal de estudos bíblicos. Eu estou muito feliz de iniciar uma nova série aqui no nosso canal. Hoje nós vamos iniciar uma jornada que pode transformar as nossas vidas espirituais. Nós vamos estudar juntos o fruto do Espírito. Então, pegue a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta e vamos mergulhar na palavra de Deus e deixar o Espírito Santo falar conosco. E o Espírito Santo é um tema central que nós vamos estudar dentro desse assunto sobre o fruto do Espírito. E junto vamos começar a nossa leitura na carta de Gálatas, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 16 até o 25, tá? Na minha Bíblia traz o título A Vida pelo Espírito. Veja bem, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissenções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Glória a Deus. Então, é sobre essa parte aqui do capítulo 5 de Gálatas que nós vamos estudar. E também, para complementar a nossa leitura, para ficar bem certinho o que eu quero trazer aqui, eu quero ler com vocês no Evangelho de João, capítulo 14, e no versículo 16 e 17, que vai dizer assim, ó. Tá dizendo a promessa do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu gosto de grifar, né? Já está grifada a caneta e agora eu vou grifar aqui, estará em vós. Essas duas leituras nós vamos conversar sobre o fruto do Espírito. Como eu disse para vocês, essa é uma série que nós estamos iniciando hoje. Hoje, então, é o primeiro episódio de 10 que nós iremos ter. Essa é a introdução do nosso estudo, da nossa reflexão a respeito do fruto do Espírito. As próximas 9, então, nós vamos falar de cada característica do fruto do Espírito dia após dia. Então, serão 9 episódios, tá bom? E pra gente começar, a gente precisa contextualizar um pouquinho. O contexto da carta aos Gálatas, Paulo escreveu para eles, para lembrá-los de que a vida cristã, ela não é marcada pelas obras da carne, pelas obras humanas, mas pelo fruto do Espírito. E repare, ele não está falando em frutos no plural, mas em um fruto no singular. É a obra única do Espírito Santo em nós, mas que se manifesta em 9 características. É como um diamante com 9 lados, brilhando ao mesmo tempo, refletindo o caráter de Cristo em nós. Esse é o centro da vida cristã, andar no Espírito. Assim como Cristo é o fundamento da nossa justificação, o Espírito Santo é o agente da nossa santificação. Ninguém se salva sozinho e também ninguém consegue se santificar por si mesmo. A vida cristã é impossível na força do braço. É possível apenas na força do Espírito que habita em nós. E aqui eu quero já conversar com vocês a respeito da nossa leitura de João, antes de nós entrarmos propriamente na leitura de Gálatas, tá? Então aqui no capítulo
14 de João, está escrito: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Coisa linda! Então, o Emanuel, que significa, né, Deus conosco, ele estava dizendo, a partir daquele momento que ele voltaria ao céu, ele não deixaria os discípulos, ele não deixaria os apóstolos sozinhos. Agora não seria mais apenas o Emanuel, que significa Deus conosco, junto com o povo, junto com os discípulos, junto com os apóstolos, mas muito mais do que isso, ele diz que ele daria um outro Consolador. Esse outro Consolador significa que seria outro da mesma espécie. Então nós temos que lembrar que o Espírito Santo, vamos por aqui, ó, o Espírito Santo, ele não é, irmãos, uma força, ele não é um imóvel. O Espírito Santo não é uma pomba que vem de vez em quando. O Espírito Santo não é alguém que vem de vez em quando morar na sua casa, passear na sua casa. O Espírito Santo não é aquele arrepio que te dá no momento da oração, da adoração. Irmãos, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Escreve aí. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele tem os mesmos atributos. Ele tem os mesmos atributos de Deus, que são incomunicáveis. Lembra que nós já falamos sobre isso em um dos nossos vídeos, né? Incomunicáveis, que apenas Deus tem. Quais são esses atributos, meus irmãos? Então, a soberania, escreve aí, soberania, onisciência, onipotência, né? Ele é onipotente, onipresente também, onipotente, onipresente. Tá? Então, esses atributos de Deus incomunicáveis, o Espírito Santo, que é Deus, ele também compartilha. Então, antes de tudo, nós falarmos sobre andar no Espírito, antes de nós dizermos o que é o fruto do Espírito, nós precisamos entender que agora não é mais Jesus em pessoa andando na terra, comendo com os discípulos, comendo com os apóstolos, dormindo em suas casas, pescando junto com eles. Não é apenas o Emanuel, Deus conosco, mas o próprio Emanuel disse que agora ele rogaria ao Pai e viria outro da mesma espécie, ou seja, Deus na pessoa, né, a terceira pessoa da Trindade, compartilhando dos seus atributos incomunicáveis de Deus. E aí, Jesus ainda diz mais, ó, para que fique convosco, então, para sempre. Jesus, ele veio aqui por um período. Veio ao mundo de uma forma milagrosa, passou pela experiência do parto, vivenciou a parte da infância, da juventude, da adolescência, e na sua fase adulta, então, ele começou a pregar, e o seu ministério durou 3 anos e meio, e ele cumpriu tudo aquilo que ele veio fazer por nós, nos justificar diante de Deus. Ele veio para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus, não precisar mais de um sacerdote uma vez por ano, que vá lá e ofereça sacrifícios em prol que apenas cobriam os nossos pecados, mas de uma vez por todas, ele foi lá e se fez o próprio sacrifício. E depois disso, depois dele morrer, dele ressuscitar, dele ficar 40 dias ainda ensinando os discípulos, os apóstolos, ele foi para os céus. Mas ele diz que ele enviaria um outro Consolador, né, para que ficasse conosco para sempre. Então não é apenas o Emanuel, 33 anos e meio andando sobre a terra, não, mas agora seria o Espírito Santo para sempre. Por quê? Porque, irmãos, ele é o selo que nós temos, que quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, ele então vai nos levar, ao encontro do Senhor Jesus. Juntos eternamente nós estaremos com Deus. Então o próprio Emanuel, ele disse para nós que ele enviaria o outro Consolador que ficaria conosco para sempre. Amém? E aí, vamos pro verso. Vamos salvar aqui, para ficar salvo. Vamos para o verso 17 de João. Então, nós lemos que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, agora não é mais o Emanuel, Deus conosco. Agora é Deus em nós, meus irmãos. Olha que coisa mais maravilhosa. O Espírito Santo, Deus, né, a terceira pessoa da Trindade, agora vive em nós. Não nos percebe como isso é poderoso, isso é maravilhoso. Deus habitando agora no ser humano.
no ser humano, o próprio Deus habitando no ser humano, na pessoa bendita do Espírito Santo. E aí sim, agora pensando sobre isso, nós podemos conversar sobre o que é andar no Espírito, que é vivenciar essa prática de ser guiado pelo Espírito Santo. No capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo, ele está usando esse verbo no presente e no imperativo. Andai no Espírito. Então significa que esse andar aqui, irmãos, andar significa continuidade. Continuidade, tá? Continuidade, andando, siga avançando. Não pare no meio da jornada. A vida cristã, ela é dinâmica, ela é progressiva, é passo a passo. Andar no Espírito é viver debaixo da direção dele. Não é só sentir uma emoção, não é só participar de um culto animado, não é só chorar em um momento de louvor. É viver dia após dia na dependência do Espírito. E aqui na palavra de Gálatas, Paulo, ele contrasta a lei e a graça. Os Gálatas, eles estavam tentando viver pela lei, caindo então no legalismo. E a lei, meus queridos, ela é santa, mas não salva. Ela mostra o pecado, mas ela estava apontando para Cristo, aquele que de uma vez por todas o livraria do poder da condenação. A graça, por sua vez, ela nos capacita a viver o que Deus requer de nós. E aí nós temos um perigo duplo, que é de um lado o legalismo, que mede a espiritualidade por regras externas, e do outro lado nós temos o quietismo, que é aquela passividade espiritual do tipo, deixa a vida me levar. O Evangelho, ele nos chama a uma dependência ativa, ou seja, trabalhar a nossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto o realizar. E aí, meus irmãos, nós entramos no versículo 17, né, que vai dizer assim, ó, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós entendemos que a carne agora, ela é a nossa natureza humana, caída, né, que veio lá do pecado de Adão, agora ela milita contra o Espírito Santo que habita em nós a partir da nossa conversão. E aí nós entramos no versículo 17 dizendo que a carne ela vai lutar contra o Espírito. É uma guerra, é uma luta constante, é um desafio constante onde a carne, ou seja, a nossa natureza humana caída, ela luta contra o Espírito que habita em nós, que é a nossa comunicação divina com Deus, ou seja, é Deus habitando em nós. E esse conflito entre carne e Espírito, um precisa ser o vencedor e um precisa ser o mais forte. Pense você, quando você se alimenta do alimento natural, arroz, feijão, carne, é para quê? É para que o seu organismo ele tenha vitaminas, ele tenha nutrientes para que o seu organismo possa trabalhar funcionalmente, né, organicamente, possa realizar todas as suas funções. O que acontece se você ficar sem beber água? Você vai ter uma grande desidratação, pode chegar então até a morrer. Quando você come muito açúcar, muito carboidrato, então você desenvolve uma diabetes, que é, né, a grande quantidade de açúcar no sangue, e isso vai ser prejudicial para você. Então várias funções vão ser danificadas por conta disso, não é verdade? Então, meus queridos, quando nós falamos desse conflito entre a carne e o espírito, nós não estamos falando de alimentos humanos, naturais, apesar que a gulodice vai estar aí nas obras da carne, mas nós estamos falando daquilo que são as obras da carne que alimenta a nossa natureza humana caída. E o espírito, ele veio, irmãos, para vivificar o nosso espírito. Então, a partir da nossa conversão, o nosso espírito que estava morto dentro de nós, ele é vivificado pelo poder do Espírito Santo habitando nas nossas vidas. E aí, irmãos, entra a parte que nós precisamos nutrir a nossa vida espiritual. E como nós fazemos isso? Então, a partir da nossa conversão, o Espírito vem habitar em nós e pensa comigo, quando você
vai em uma casa e você é muito bem recebido por aquela família, você sente prazer em voltar, em estar com eles novamente, não é verdade? Assim também, meus queridos, é o Espírito Santo. Ele veio habitar em nós no momento da nossa conversão. E a partir de então, ele vai trabalhar na nossa vida para que a gente produza o fruto do Espírito. Mas como que será isso? Nós vamos precisar ter as disciplinas espirituais. Nós vamos ser discipulados, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos orar, nós vamos consagrar, nós vamos jejuar. E desta forma, nós buscamos mais o Espírito Santo. Desta forma, nós conhecemos mais o Espírito. E assim nós vamos estar recebendo o Espírito com muita alegria. Ele vai ter prazer em continuar ali junto conosco. Né? Mas infelizmente, em alguns momentos, né, da nossa trajetória, da nossa jornada como crente, parece que a gente não esquece disso, né? Então a gente quer ir para alguns lugares que o Espírito Santo não iria conosco. Nós vamos ver alguma coisa que o Espírito Santo, ele não viria conosco. Nós falamos coisas que se o Espírito Santo tivesse do nosso lado, aliás, né, ele está em nós, mas às vezes nós nos esquecemos disso e esquecemos que ele está em nós. E acabamos por falar, por ver, por fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Então imagine se você estivesse nessa casa e o dono daquela casa estivesse agindo como se você não estivesse ali. Não estivesse preocupado com o que você está pensando, sentindo, querendo. Não é verdade? O Espírito Santo, então, ele começa a se afastar. Ele começa a se entristecer. E quanto mais você alimenta a sua natureza da queda, a sua carne, mais ela vai ser fortalecida. Quanto menos o Espírito Santo você está buscando, quanto menos você está deixando o Espírito Santo guiar a sua vida em toda a verdade, como diz a palavra, como o próprio Senhor Jesus disse que ele viria para nos guiar em toda a verdade, ele vai se afastar, ele vai se entristecer e até que chega um momento que você não vai perceber que ele já não está mais morando dentro de você. E isso é muito triste. E aqui, então, no capítulo 5, no versículo do 17 ao 18, depois do comando de Paulo, que ele apresenta, então, esse conflito, né? Ele diz que a carne vai militar contra o espírito e o espírito contra a carne, ou seja, vai lutar. E essa palavra carne, como eu já disse para os irmãos, né? Não significa o nosso corpo, a nossa pele, né, o nosso corpo físico, mas então a nossa natureza pecaminosa. O crente é uma nova criatura em Cristo, mas ele ainda carrega dentro de si uma luta constante. E Paulo mesmo, ele desabafa a esse respeito lá em Romanos 7. Ele vai dizer que o querer o bem que está em mim, ele não faz, mas ele acaba fazendo o mal. Se você sente essa guerra dentro de si, isso é bom, isso é um sinal de vida espiritual. Porque, meus queridos, morto não luta. Se as obras da carne, ela já tivesse sobressalentes sobre tudo, né, sobre o espírito, irmãos, né, essa luta já estava perdida. Mas hoje nós somos chamados a pensar sobre isso e a pedir ao Espírito Santo para que ele venha, então, além de morar em nós, que ele venha nos guiar em toda verdade, tá? O incrédulo, o ímpio, até sente remorso, mas ele não trava essa batalha. Ele não sabe o que é lutar contra a carne. Às vezes, por conta da consciência moral que Deus colocou em todos os homens, ele pode até se sentir ali um pouco receoso, um pouco com remorso, mas a sua natureza pecaminosa, que veio lá do Éden, ela vai falar mais alto quando o Espírito Santo não está guiando a sua vida. Então o ímpio incrédulo, ele não trava essa batalha. Então se você está preocupado, se você está tendo essa batalha, irmãos, fique tranquilo, porque somente quem tem o Espírito realmente conhece essa guerra real entre a carne e o Espírito, tá? Então, eu quero te dar uma boa notícia. A vitória é possível. Em Romanos 8, no versículo 2, Paulo, escrevendo aos Romanos, vai declarar assim, ó, vamos ler para não ficar só nas minhas palavras? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, por meio do sacrifício, da justificação e da regeneração, nós fomos livres do pecado e da morte. Eu gosto de uma frase que o pastor Luiz Saião comentou na sua Bíblia. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Comentou na sua Bíblia aqui. Rota 66. E o pastor, então, Luiz Saião, ele fez alguns comentários bíblicos. E aqui em Gálatas, ele deixou escrito, eu achei muito interessante, e eu quis trazer aqui para a nossa conversa, onde ele diz assim, ó. Deixa eu só achar aqui. Gálatas 5.
Aqui, ó. Se estamos em Cristo, a nossa carne está crucificada através dele. Isso não significa que não temos mais a presença da inclinação para o mal, mas que temos o poder da operação de Deus para lidar com ela. Agora nós temos o poder de Deus para lutar contra a nossa carne. E qual é esse poder que Deus nos deu? Aliás, né? O próprio Deus, na pessoa bendita do Espírito Santo, veio para nos ajudar. Então, o pecado não pode mais nos dominar, porque nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos pecar, vamos, mas o pecado não terá domínio sobre nós. Nós vamos poder vencer o pecado. Mas como? Pelo Espírito Santo, e nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso aqui no nosso vídeo, tá? Então vamos lá. Aí vamos recapitular, irmãos, né? Que nós estamos falando que Jesus disse lá em João, nós não estamos caminhando sozinhos. O próprio Deus habita dentro dos nossos corações. E Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele diz que nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Também eu gosto do versículo de 1 João, capítulo 2, versículo 6. Esse eu quero ler junto com vocês, que vai dizer assim. Mas, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Olha, gente. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Se estamos ligados à videira verdadeira, nutridos pelo Espírito, então nós devemos andar como ele andou, devemos dar fruto. Lembre-se, somos templos do Espírito Santo, por isso nós precisamos permitir que ele nos guie, nos ensine e seja o Senhor das nossas vidas. Então nós já estamos começando a entender a respeito do fruto do Espírito, mas espera aí. E aí, como nós já falamos, né, no versículo 16, que nós precisamos andar em espírito, e João, ele vai reforçar isso, né? E se nós andarmos como ele andou, nós não vamos cumprir os desejos da nossa carne. De um lado, a natureza pecaminosa, herdada de Adão, do outro, a nova natureza concebida, recebida em Cristo. Então, meus irmãos, o segredo da vitória contra o pecado e as obras da carne é andar em espírito. Paulo falou isso, Jesus falou isso, João falou isso. Então é o segredo da nossa vitória. E a gente vai conversar um pouquinho como nós podemos fazer isso na prática. Então eu quero voltar a falar com vocês porque lá no versículo 18, Paulo vai dizer: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, né? Então, se você anda no Espírito, por que eu falei tudo isso sobre Jesus ter dito que enviaria o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo ser Deus, sobre ele estar vivendo em nós, irmãos? Porque não adianta eu vir aqui e falar para vocês a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito, sem que nós entendamos o que é o Espírito Santo, por que ele veio, por que ele foi necessário. Então, por isso que eu já não cheguei falando a respeito do fruto do Espírito propriamente dito. Por quê? Porque a partir do momento que nós andamos no Espírito, que nós vivemos no Espírito, que nós entendemos que o Espírito Santo está morando em nós agora, não é apenas Deus conosco, mas é Deus em nós, irmãos, vai ficar mais fácil de nós entendermos o fruto do Espírito agora sendo produzido na vida do crente, tá? E aí, antes de nós falarmos a respeito do fruto do Espírito, eu queria falar com vocês como que a gente pode andar na prática, né, com o Espírito Santo, tá? E aí, tem alguns pontos que eu quero destacar com vocês. E antes de eu destacar esses pontos, eu quero mostrar para vocês o livro que eu tirei como base para essa parte do nosso vídeo, que é O Bem-Estar Espiritual, de John MacArthur, tá? Entenda como a cura para a alma vem do seu relacionamento com Deus. Irmãos, eu estava com esse livro aqui em casa há algum tempo e eu não fiquei atraída por ler porque eu achei que fosse um devocional, né? Então tem uma xícara aqui de café, parece, né? Então, Bem-Estar Espiritual, para mim, irmãos, era um livro de autoajuda, né? Um livro devocional diário. E eu sou muito, eu penso muito para ler esses devocionais, né? Então eu leio os devocionais da Palavra de Deus, eu faço devocionais, e eu tenho esse devocional aqui também do Jonathan Edwards, né, do devocional diário dele, tá? E eu li alguns dias eu leio, alguns dias eu não leio, alguns dias eu leio a Bíblia, eu leio o Salmo, eu gosto de fazer o devocional da Bíblia. Então eu demorei muito para pegar esse livro, né, do John MacArthur. E eu me arrependi, irmãos, muito de não ter pegado esse livro antes. Mas por que eu estou falando isso? Porque é justamente isso, ele me deu uma visão de quem era o Espírito. Claro que nós sabemos, né? Mas ele veio
O Espírito Santo usou esse livro para falar fortemente ao meu coração quem realmente era o Espírito Santo e por que ele precisava guiar a minha vida. Então eu super recomendo para vocês, se vocês quiserem também estar adquirindo. Eu vou deixar aqui nos comentários, tá? O link do livro, caso você queira, amém? Bom, então vamos lá, gente, falar um pouquinho sobre o segredo da vitória, que é andar no Espírito e como nós podemos colocar isso em prática. Então o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é: nós precisamos nos encher do Espírito Santo todos os dias, uma rendição diária, todos os dias nós acordarmos e pedir para ele guiar a nossa vida, alimentarmos da palavra de Deus dia após dia, noite após noite, em todo momento, ter uma obediência imediata à voz do Espírito. O Espírito está dentro de nós. Ouça a voz dele, cale a todas as vozes ao seu redor, tenha intimidade, relacionamento com o Espírito para que você possa ouvir a voz dele, você possa reconhecer a voz dele no meio da multidão. É uma das formas então de andar no Espírito. A confissão rápida dos pecados. Então você pecou, não deixe o pecado te dominar, já peça perdão, já busque o sangue de Jesus justificador na sua vida. Outro modo de nós andarmos no Espírito, irmãos, é não dar provisão à carne. Então, aquela palavra, a carne é fraca, né? E aí a gente brinca, mas o pecado então é alimento? Então não vamos dar vazão à nossa carne, vamos fugir mesmo do pecado. Submeter os nossos membros a Deus. O que significa isso, irmão? Submeter os nossos pensamentos, os nossos olhos, a nossa boca, a nossa mão, os nossos pés, aonde eles vão, vamos submeter a Deus. Outra coisa, viver em comunhão com a igreja, irmãos. Não dá para ser igreja sozinho. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Nós precisamos da intercessão dos nossos irmãos. Nós precisamos da liderança, né, nos ajudando, mostrando para nós o caminho correto dentro da palavra de Deus. Então nós precisamos ter essas práticas e aí nós vamos ser vitoriosos nessa empreitada de andar no Espírito. E aí, já partindo então para nós conversarmos sobre o fruto do Espírito, existe uma lei, meus queridos, que é a lei da frutificação. Jesus, ele ensinou em Mateus, do capítulo 7, nos versículos 16 ao 19, ele diz mais ou menos que pelos frutos conhecereis a árvore, né? Assim como uma laranjeira, eu tô dizendo, né? Não tá na Bíblia. Assim como uma laranjeira não pode dar maçãs, quem vive na carne não pode produzir o fruto do Espírito. A carne, irmãos, produz as obras da carne. O Espírito produz o fruto do Espírito, produz santidade. A lei da frutificação, ela é viva e ela é perfeita. No versículo 19 vai dizer que as obras da carne, elas são conhecidas. Então pense você, aqui existe uma lista das obras da nossa natureza pecaminosa. Tá lá adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E aí, eu acho incrível, irmãos, que além dessa lista que já é extensa, o Espírito Santo, ele vai comunicar a Paulo e dizer assim, ó, e coisas semelhantes a estas, irmãos, porque o Espírito sabe que não há limites para o ser humano caído, não há limites de maldade, não há limites de pecado. Quando você olha para uma pessoa que está na idolatria, você pensa, não pode ficar pior, e de repente essa pessoa entra na feitiçaria, né? Quando uma pessoa está com inveja, uma pessoa irada, briga por qualquer coisa, você fala, meu Deus, essa pessoa não pode ficar pior. E de repente ela mata, ela rouba, né? Ela adultera, ela entra em prostituição. Não há limites, irmãos, para a natureza pecaminosa do ser humano e nós precisamos entender isso, tá? E aí, o Espírito Santo, ele vai dizer que todas essas coisas, quem comete elas, não pode herdar o reino de Deus. Lembra que eu falei que o Espírito Santo é o nosso selo, é ele que vai nos levar, é ele que vai nos entregar para Jesus? Então, ele está dizendo que não podem herdar o reino de Deus quem pratica as obras da carne, quem é dominado pelas obras da carne. Tá? E aí, a lei da frutificação, ela é verdadeira. Então, a pessoa, o crente que vive pelo Espírito Santo, ele não pode deixar de ser dominado pelas obras da carne. Quem tem que dominar é o Espírito. E da mesma forma, o cristão que vive e anda pelo Espírito, que pratica as coisas que nós falamos anteriormente, ele vai diminuir as obras da carne. Eu não vou dizer pra você que ele não vai fazer mais algumas coisas, mas essas coisas não irão dominar mais a sua vida, porque ele vai ser guiado pelo Espírito para dizer não para este pecado, para essa situação, para essa obra da carne, tá
tá bom? E aí, dentro desse processo, meus queridos, de frutificação, nós encontramos o princípio da poda, né? Então vamos falar sobre isso também. Nós encontramos esse princípio da poda. Eu não sei mexer com flores, né? Eu pego as florzinhas, elas morrem, né? Até aquela suculenta, até cacto já morreu na minha mão. E eu preciso trabalhar isso. A minha mãe é super boa, ela tem muitas flores, mas eu não consigo. E aí existe esse princípio da poda. Em João 15, Jesus ele explicou que os ramos que não dão fruto, eles são cortados, né? E aqueles que dão frutos, eles são podados. Para o quê? Para dar mais fruto ainda. Então, quando você está passando por diversas dificuldades, por grandes problemas, e às vezes você está enfrentando situações muito difíceis, e você se pergunta, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E a resposta, meus queridos, é esse princípio da poda. Quanto mais frutíferos nós somos, quanto mais a nossa árvore está viçosa, bonita, o Senhor nos poda para que sejamos ainda mais usados por Ele. Olhe para José do Egito. Ele foi podado pela traição dos irmãos, pela prisão injusta, mas tudo isso preparou para ser governador e abençoar uma nação inteira. Veja bem, meus irmãos, este princípio da poda é muito significante para nós quando nós pensamos na vida pelo Espírito, né, no fruto do Espírito, no viver no Espírito, tá? Então, nós precisamos pensar sobre isso. Quando você vê uma árvore bonita de... vamos ver uma manga, por exemplo, que é muito comum aqui, né, onde eu moro, e você vê aquela árvore tão bonita, tão grande, e já te dá aquela sensação, meu Deus, né? E aí você olha aquela manga, para quem gosta, e te dá até água na boca. E o que você vai fazer? Normalmente essas árvores elas são altas, e aí você vai precisar ali usar um instrumento para estar pegando aquela manga, não é verdade? E aí nós acabamos então batendo nos ramos, nós acabamos ali machucando, né, o tronco. Então é isso que acontece, né? Então muitas das vezes, para que a gente dê um fruto viçoso, bonito, né, gratificante, muitas vezes nós vamos ser machucados, vamos ser feridos. E é essa guerra, essa luta entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Para ele ser produzido em nós pelo Espírito Santo, nós precisamos deixar as obras da carne com fome. Nós precisamos deixar ela fraquinha, ela desidratada, para que o Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas e através de nós. Irmãos, por quê? Qual que é o princípio? Acho que eu coloquei o título, né, do nosso vídeo. É refletir o caráter de Cristo. Então, nós quando cristãos, andando no Espírito e produzindo o Espírito, o fruto do Espírito nada mais é do que demonstrarmos ao mundo o caráter de Cristo. É isso! E ponto final. É para isso que nós estamos aqui. E quais são os propósitos, então, da frutificação segundo a Bíblia? Vamos lá! Eu encontrei 4 propósitos dentro deste processo de frutificação, que é o que eu acabei de dizer para vocês. Expressar a vida de Cristo em nós. Este é o primeiro propósito, irmãos, da frutificação, de nós demonstrarmos o fruto do Espírito em nós, expressar a vida de Cristo em nós, o caráter de Cristo. Segundo, evidenciar o discipulado. Jesus disse que quem dá fruto mostra ser seu discípulo. Então, quando nós frutificamos, nós demonstramos o fruto do Espírito, exercemos o fruto do Espírito, nós estamos dizendo, nós somos discípulos de Cristo. Nós fazemos aquilo que Jesus nos ensinou. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Outro propósito da frutificação, ou seja, de dar o fruto do Espírito, de vivenciar o fruto do Espírito, é abençoar as outras pessoas. Nós vamos ver nessa categoria do fruto do Espírito, vamos usar esse fruto nos nossos relacionamentos, abençoando aqueles que estão ao nosso redor. E por último e não menos importante, o fruto do Espírito na nossa vida vai glorificar a Deus. Por quê, meus irmãos? Tudo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus, nada para a nossa glória. O cultivo espiritual, irmãos, é outra coisa importante. Assim como uma árvore precisa de solo, água e sol, o crente precisa cultivar a vida espiritual. Lembra que eu falei da vitamina? E como nós vamos cultivar essa vida espiritual? Então a gente vai reforçar o que a gente disse no começo. Como que nós vamos, né, cultivar essa vida? Primeiro, comunhão com Deus em oração e palavra. É ter relacionamento com Deus, é orar, é ler a palavra, é orar a palavra. Comunhão com os irmãos na vida da igreja. Então, não tem como nós exercermos isso, irmãos, se nós não temos comunhão com os nossos irmãos. Obediência à voz do Espírito, nós já falamos sobre isso. Aceitar a liderança piedosa que nos ajuda a amadurecer, né? Quantos de nós não aceitamos
às nossas lideranças, mas é uma forma de nós, então, venciarmos o fruto do Espírito. Amém? A vitória não vem da nossa força, mas do Espírito Santo. Ele não apenas distribui dons, ele molda o nosso caráter. Como disse o pastor Osiel também no seu livro, eu vou deixar aqui para vocês, Deus não quer apenas nos usar, mas ele quer nos transformar. Irmãos, nós chegamos no versículo 22, que aí sim nós entramos no fruto do Espírito. Ah, irmã, mas não era mais interessante você vir só falar do Espírito Santo? Não, não era mais interessante, porque é o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para eu gravar esse vídeo, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Mas agora nós vamos falar sobre o fruto do Espírito propriamente dito, tá? E aí, nos outros episódios, irmãos, nós vamos falar cada característica do fruto do Espírito, tá? Então nós vamos falar um episódio sobre amor, um episódio sobre alegria, sobre a paz, e aí a gente vai conversar mais sobre. Lá no versículo 22 vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, né, ou alegria em outras traduções, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Irmãos, são 9 características do fruto do Espírito. Lembra do diamante? Também algumas pessoas gostam de fazer a analogia da mexerica, né? Então você pega uma mexerica e existe vários gominhos. Então seriam 9 gomos daquela mexerica, seria 9 facetas de um diamante, né? Então é isso, tá? E aí o fruto do Espírito, irmãos, ele vai ser produzido em nós a partir de tudo que nós falamos do começo do vídeo até agora. Ele só pode ser produzido em nós através de sermos guiados pelo Espírito. Através de nós entendermos que o Espírito Santo habita em nós. O fruto do Espírito, ele só pode ser produzido em nós a partir do momento que nós entendemos que o Espírito Santo é Deus e ele exerce todos os atributos de senhorio, que são atributos apenas de Deus. E se nós não entendemos isso, nós não poderemos, irmãos, ter o fruto do Espírito sendo desenvolvido em nós, frutificando em nós. Se nós não orarmos, se nós não tivermos relacionamento com Deus e com a sua palavra, o fruto do Espírito não pode ser produzido em nós. Então não adianta eu vir aqui falar para os irmãos quais são as características do fruto do Espírito, como nós podemos viver em amor, em alegria e paz, se nós não sabemos quem é o Espírito. Né? Tem pessoas que não entendem, nem olham para o Espírito Santo. Acham que o Espírito Santo é uma pessoa menor da Trindade. E ele não é. Ele é Deus habitando em nós. E eu quero reforçar isso, porque isso falou muito fortemente no meu coração. Irmãos, já pensou? A gente vê aquelas imagens de super-heróis, né? Que eles têm grandes poderes, as crianças ficam todas, se eu tivesse o poder X, o poder Y... Irmãos, nós como crentes temos todo o poder dentro de nós, Deus habitando em nós, não mais para agradar a nossa carne, mas para agradar a Deus, para viver segundo a sua palavra. Isso, irmãos, é maravilhoso. Nós não vivemos o agora, nós vivemos para a eternidade, e a eternidade era muito mais do que 70, 80 anos. Então, o fruto do Espírito, irmãos, está aqui. As 9 características que nós vamos estudar nos próximos episódios, tá bom? E aí o versículo 23 vai dizer que contra essas coisas não há lei, né? Não há legalismo disso, não há essa régua, né? Porque se nós estamos no Espírito, ele vai guiar a nossa vida, ele vai dominar a nossa vida, nós não vamos transgredir nenhuma lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciências, ou seja, os seus próprios desejos pecaminosos. Então, se nós estamos em Cristo, irmãos, nós crucificamos com ele todas as nossas paixões pecaminosas, a nossa natureza pecaminosa, a natureza da queda. Nós crucificamos em Cristo e a partir da nossa conversão nós somos justificados pelo seu sangue, recebemos a regeneração e a partir de então, o Espírito habitando em nós, nós vamos sendo santificados, guiados pela verdade. Tá? E aí o versículo 25, que também ele vai junto com a carta de 1 João, né? Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não tem como, irmãos, nós dizermos que vivemos em Espírito, ou seja, nós dizemos que o Espírito Santo habita em nós. Nós estamos lá no domingo, Espírito, estou aqui, enche-me, usa-me, né? Nós cantamos, adoramos, mas na segunda-feira, o Espírito não vem andar conosco, não vem estar conosco. Né? Não vem no nosso dia a dia. A gente levanta na cama, ora e fala, Espírito, pode ficar aqui, fica aqui na minha casa. Lá no meu trabalho você não precisa ir, porque lá eu sou uma pessoa diferente, não é? Lá na escola eu sou uma pessoa diferente, lá na faculdade eu sou uma pessoa diferente do que eu sou no domingo, né? Ou dentro da igreja, ou dentro da minha casa. E aí, irmãos, nós estamos mentindo a nós mesmos. Então, se vivemos em Espírito,
nós precisamos andar em espírito também. E aí nós já vimos o que é andar no espírito, né? Nós já vimos, recapitule aí no vídeo, na sua mente, tá bom? Irmãos, é isso. E aí nós vamos falando a respeito do fruto do espírito nos próximos episódios. O que os irmãos acharam? Tá legal? Tá interessante? A palavra do Senhor, irmãos, ela é maravilhosa. Não tem como não ser legal, não tem como ser interessante. A partir do momento que nós temos o Espírito, ele nos guia em toda a verdade, tá bom? E aí eu te pergunto, você tem vencido a sua vida? Você tem vencido na sua vida as obras da carne? Você tem deixado o fruto do Espírito ser mostrado para as pessoas que estão ao seu redor? O fruto do Espírito, ele tem sido evidente, a mansidão tem sido evidente, o amor tem sido evidente, a alegria tem sido evidente, o sorriso no rosto, a paz que excede todo entendimento, tem sido, a temperança tem sido evidenciado na sua vida? Essa, meus queridos, é a verdadeira batalha espiritual, tá? Então, vamos orar, vamos buscar o Senhor para que a gente vença essa batalha. E nós, na aula de domingo, nós conversamos sobre isso ali com os alunos, né? E eles falando sobre isso, dizendo essa luta, essa guerra. E como eu estava estudando sobre isso, eu falei que essa guerra não deveria ser tão difícil para nós, né? Tão acirrada para nós. Por quê? Porque quando nós deixamos o Espírito nos guiar em toda a verdade, se nós deixamos o Espírito nos controlar, se nós dermos ouvidos à voz do Espírito, se nós nutrimos o Espírito com a oração, com a leitura da palavra, com o jejum, com a busca de Deus, né? O Espírito, ele vai estar mais alegre, ele vai estar mais à vontade na sua casa, ele vai estar mais pertinho de nós, e aí as obras da carne, irmãos, não vai ter lugar. Não vai ter lugar. Então essa luta, essa guerra, ela vai ser muito mais fácil quando nós deixamos o Espírito guiar a nossa vida. A gente fica naquela luta, naquele embate, naquela coisa, meu Deus, eu preciso vencer isso, eu preciso vencer isso, quando na verdade você sozinho, eu sozinho, não conseguimos vencer com o nosso braço, com a nossa força. Nós não conseguimos vencer as obras da carne. Nós precisamos dizer que nós queremos vencer e com a ajuda do Espírito Santo nós vamos vencer. Sem ele, nós não conseguimos vencer essa batalha, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos se for possível. Vamos pedir para que o Espírito Santo ajude-nos a crucificar as obras da carne e a viver no Espírito. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tudo que nós ouvimos, tudo que nós falamos, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a crucificar as obras da carne, a vivermos no Espírito, a andarmos no Espírito. Produz em nós, meu Senhor, o fruto do Teu Espírito. Guia-nos em toda a verdade. Guia-nos através da Tua palavra. Senhor, que todas as vozes que o mundo, o inimigo, quantas vozes nós estamos ouvindo, mas que nós possamos reconhecer a Tua voz no mundo tão agitado, tão imediatista, que nós possamos identificar a voz do Teu Espírito falando conosco, que nós possamos andar em novidade de vida, em amor, em mansidão, em temperança, em bondade, em benignidade, em domínio próprio, e que as obras da carne elas sejam neutralizadas pelo poder vivificador do Espírito Santo em nós. Que a Luana de domingo, que a Luana do culto, do louvor, da pregação possa ser a Luana do trabalho, possa ser a Luana da escola, da faculdade, da família. Que o Senhor venha guiar as nossas vidas. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe as nossas fraquezas, os nossos momentos distantes e difíceis, mas que o Senhor venha podar, Senhor, que o Senhor venha podar, que o Senhor venha parar as arestas, que o Senhor venha tirar tudo aquilo que nos impeça de frutificar, para demonstrar o caráter do Senhor nas nossas vidas. O nosso desejo é que as pessoas possam ler a Bíblia através de nós, através do nosso testemunho. Senhor, que nós possamos cumprir o ID do Senhor através das nossas vidas, demonstrando que o Espírito de Deus habita em nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, quando o fruto do Espírito é produzido em nós, todas as suas características elas vão ser reveladas. Ela acontece. E a nossa vida se torna um testemunho vivo de poder de Deus nessa terra. No próximo episódio, nós vamos começar a estudar a primeira característica ou virtude, do fruto, que é o amor. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixa aqui nos comentários, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para
para juntos nós vencermos a carne e vivermos o Espírito. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, continue falando ao meu e seu coração a graça e a paz do Senhor Jesus.